E aí, tudo bem? Sabe, às vezes a gente não para pra pensar, mas uma simples peça de roupa pode contar uma história inteira. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa metáfora bem poderosa, essa do vestuário, que, olha, explica uma jornada espiritual do começo ao fim. Então a pergunta que fica é essa, né? Será que uma roupa pode mesmo definir um estado espiritual? E bom, para mergulhar de cabeça nisso, é claro que a gente não está falando de roupa de verdade, do tecido em si. A chave aqui é o simbolismo. O que essas vestes representam sobre a nossa condição espiritual? E olha, é um conceito que dá o que pensar. E para entender essa história completa, a gente vai olhar para 3 vestes. 3 peças simbólicas. Cada uma delas marca um estágio bem diferente. A primeira é sobre a nossa tentativa de nos cobrir, sabe? A segunda é um presente que vem de fora. E a terceira é um trabalho em conjunto. Vamos ver como isso funciona. Então, vamos para a primeira veste. Para entender ela, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, no livro de Gênesis. Lembra da história? Depois da desobediência, Adão e Eva se dão conta de que estão nus. E o que eles fazem? Tentam resolver o problema sozinhos. Pegam folhas de figueira, costuram e pronto. Essa aí é a nossa primeira roupa simbólica. Mas o que essas folhas de figueira significam de verdade? Bom, elas são um símbolo de toda e qualquer tentativa humana de resolver o problema do pecado por conta própria. Sabe, todas as nossas boas obras, a religiosidade, o esforço para ser uma pessoa boa, tudo isso, é a gente tentando criar a nossa própria cobertura, a nossa própria justiça. E olha que interessante essa analogia que o profeta Isaías usa. Tentar se justificar com o próprio esforço é exatamente como tentar dormir numa cama que é curta demais, com um cobertor pequeno demais. Sabe como é? Você puxa para cobrir o ombro, o pé fica de fora. Cobre o pé, o peito gela. É uma inquietação constante. Nunca dá para relaxar de verdade. Nunca tem descanso. Então o contraste fica muito claro, né? De um lado, a solução humana, as folhas de figueira, uma coisa feita por nós mesmos, super frágil, temporária, inadequada. Afinal, uma hora essas folhas vão secar, vão murchar, vão cair, mas a história não para aí. O próprio relato bíblico já aponta para uma solução completamente diferente. E é aqui que a história muda. Vendo que a gambiarra das folhas de figueira não ia funcionar, o que acontece? Deus intervém. E o interessante é que ele não tenta dar um jeitinho, sabe? Não tenta remendar aquela roupa improvisada. Não, ele oferece uma veste totalmente nova. E essa é a segunda veste. Lá em Gênesis, o texto diz que Deus fez roupas de pele para Adão e para a mulher dele, e os vestiu. Agora pare e pensa um pouco. De onde vêm as peles? De um animal. Então, um ponto que é crucial aqui é que para que eles fossem cobertos, um inocente teve que morrer. Isso já aponta, lá no comecinho, para a ideia de uma salvação que tem um custo altíssimo, um sacrifício, mas que para nós é dada de presente. E a grande virada de chave é essa. Essa veste que vem de Deus, ela é permanente. Ela é chamada de veste de salvação, de manto de justiça. Ela não se desgasta, não perde o valor, não fica velha. A analogia é muito forte. É como as roupas dos israelitas no deserto, que, segundo o relato, não envelheceram durante 40 anos. É uma cobertura espiritual que dura para sempre, não importa o que aconteça. Ok, então? A gente deixa as folhas de figueira, recebe a veste de pele e pronto, acabou? Não, a história não para por aí. Depois de receber esse presente da salvação, um processo totalmente novo começa, e é aí que entra a nossa terceira veste. Só que essa não é um presente que a gente recebe pronto. É mais como uma obra de arte, que vai sendo construída ao longo de toda a vida. Essa terceira veste, então, é o símbolo da santificação. Se a segunda veste é sobre ser salvo, essa aqui é sobre viver como alguém que foi salvo. Entende a diferença? É aquele processo contínuo do dia a dia de ter o caráter moldado, refinado, para que a nossa vida comece a refletir a nova identidade que a gente recebeu. E a metáfora usada para descrever isso é a do bordado. Pensa num bordado. Não é algo que aparece pronto de uma hora para outra. É um trabalho meticuloso, paciente, ponto por ponto. Quem borda é o Espírito Santo, mas ele precisa da nossa cooperação. Cada desafio que a gente enfrenta, cada decisão certa, cada ato de obediência é como se fosse mais um ponto, mais uma agulhada que vai deixando a obra final cada vez mais bonita. E olha só que detalhe incrível para ilustrar essa conexão.
Tem uma passagem no livro de Crônicas que fala de uma família que era especialista em trabalhar com linho, o tecido das vestes dos justos, né? E o nome do lugar onde eles moravam, Bet Asbeia, pode ser traduzido como Casa da Súplica Ardente. A conexão é fantástica. A lição é que a matéria-prima para essa veste bordada, para essa vida transformada, ela é criada na oração, na busca, na dependência total de Deus. Bom, agora que a gente viu cada uma das vestes, vamos juntar tudo e ver o quadro completo. Porque essas 3 vestes não são tipo opções num guarda-roupa onde se escolhe uma ou outra. Elas formam uma sequência, uma jornada, uma história completa da vida espiritual. A jornada do guarda-roupa espiritual, então, funciona assim. Passo 1. Descartar. Jogar fora a veste de folha de figueira, sabe? Abandonar a confiança no nosso próprio esforço. Passo 2. Receber. Aceitar de graça a veste da salvação, a cobertura perfeita que vem de Deus. E passo 3. Cooperar. A partir daí, é entrar de cabeça no processo de deixar o Espírito bordar uma vida nova na gente, participando ativamente disso. No fim das contas, essa metáfora toda nos leva numa viagem. A gente sai de um lugar de vergonha, de se sentir inadequado, passa por um momento incrível de aceitação, de graça, e então é lançado numa jornada de transformação que dura a vida inteira. É uma imagem muito poderosa, né? Mostra como a fé é as duas coisas ao mesmo tempo. Um presente que a gente recebe e uma vida inteira que a gente vive. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Aqui a gente viu a metáfora da roupa sendo usada para explicar uma ideia teológica bem complexa. Mas isso faz a gente pensar. Que outras metáforas, talvez até sem a gente perceber, estão aí moldando o jeito como a gente enxerga a vida, nossos relacionamentos, nosso propósito? É uma boa reflexão para levar, não é?